Bem, pessoal, hoje nós estamos com a reunião assim meio acelerada e um pouco diferente. Se vocês olharem o site, vocês viram lá que nós íamos termos uma palestra hoje e nós temos aqui como convidado o Dr. Jair, o Dr. Marcos, o procurador Dr. Reinaldo e o chefe de gabinete Dr. Dalmir. Inicialmente nós vamos só ouvir o Davi aqui, que é da Solute. Ele vai falar uns 3 minutinhos para nós aqui, são as notícias rapidinho, e aí, de repente, nós entramos na nossa pauta. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vim mesmo só para dar 2 recados. Agora, nesse mês de janeiro, a gente vai estar abrindo um ponto aqui, vai ter um agente de registro nosso dentro do sindicato, já gerando as chaves, os certificados digitais. Esse agente vai ficar terça e quinta, são 2 dias a semana, a princípio. A gente pode estar aumentando futuramente. E os certificados feitos aqui vão ter 10% de desconto em cima do valor, seja ele qual for. Então, vai ser um atendimento das 8h30 às 17h30. E, além desse ponto de atendimento aqui no sindicato, a gente também está abrindo um ponto agora em janeiro, na Pio 12. Então, ao longo do mês de dezembro e janeiro, eu vou estar vindo aqui, até divulgando a questão de contato e endereço desses locais de atendimento. Outra questão também, a gente agora nesse mês de dezembro, a gente está com a campanha de Natal. Então, nossos valores, a gente deu uma baixada. O certificado A1, pessoa jurídica, está R$175 e o pessoa jurídica 3 anos, R$440. O contador que tiver em uma grande escala, vamos supor de 5 a 10 clientes para fazer o certificado digital, eu abri um leque de negociação. Então, vocês podem entrar em contato comigo, até que na saída tem alguns panfletos da Solute, para a gente negociar valores e fechar um pacote geral desses clientes. Então, qualquer coisa também, só entrar em contato no telefone 3999-6000, que é o da Solute, para a gente tratar desse assunto. No mais, era só isso mesmo. Bom curso para vocês. Até mais. Obrigado, Davi. Tá. Pessoal, eu gostaria só inicialmente, antes de começarmos, passar a palavra para o Ronan aqui apresentar os nossos convidados. Quem participa da Unimed, do plano nosso do sindicato aqui? 2, 3, 4, 5. É porque nós estamos numa fase de renovação aí, depois nós conversamos mais, ok? Você queria rapidinho, mas o seu negócio não é rápido não, hein? Não é rápido que eu vou falar, mas é rápido que eu vou falar. Então vai, já ganha o tempo aí, rapidinho, vai. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei prejudicado na terça-feira. Terça-feira era para mim fazer uma coleta aqui para a creche São Cristóvão, que cuida de 52 crianças, e está com dificuldades. Então eu quero fazer hoje uma coleta, certo, destinado. O de comer tem, o de custeio é que é complicado, porque a prefeitura dá duas pessoas, 2 professores, mais nada. A creche tem que custear passe, tem que custear os administrativos, tem que custear muita coisa, e água também está com déficit de R$10.000. É complicado e nós precisamos de ombrear nisso aí. Eu gostaria de fazer uma coleta, certo? Principalmente num dia que eu estou muito feliz, que o meu filho ganhou um prêmio lá no Rio como a melhor reportagem na área da Paralimpíada da Web. Então isso deixa qualquer pai feliz. E ele estava ontem à noite no Windsor Hotel da Barra. É muito gratificante. Ok. Bem, pessoal, eu vou passar a palavra aqui para o Ronan, chamar nossos convidados, e eu vou ser um mero assistente ali. Boa noite, colegas. Está abrilhantado aqui hoje o nosso trabalho, com a presença do companheiro, aquele que sempre vem nos acompanhando, Dr. Jair Marcílio Gonçalves, tributarista, que sempre dispôs a nos apoiar. Também Dr. Reinaldo Siqueira Barreto, procurador-geral do município. Dr. Marcos Gonçalves, ali presente. E o chefe de gabinete do procurador, Dr. Dalmir Batista Silva. Vendo aqui os senhores, eu lembrando por que o Dr. Jair, ele realmente nos
procurou, em conversação, ele se prontificou a estar aqui nesta noite para um mini curso de direito tributários e outros assuntos municipal conosco. E eu lembrando, mas doutor Jair, deslocar lá do seu trabalho, do seu recinto, o procurador também, doutor Geraldo, o Marcos, doutor Dalmi. Mas eu lembrei-me de um encontro que eu tive agora recente, inclusive o meu filho que está aqui presente, o Renan estava. Eu disse: filho, o líder que não serve para servir, ele não serve. Doutor Jair é um líder, por isso ele está aqui para nos servir com a sua experiência. Por gentileza, doutor, queira fazer parte da mesa. Doutor Dalmi. É, aqui. Doutor, tudo bem, doutor. Então, com a palavra, o senhor. Senhores, boa noite. Bom, como nós já avançamos um pouquinho no tempo, podia distribuir. Eu fiz uma pequena caderneta aqui de lembrança para vocês. Vou pedir o doutor Ronan aqui, com a ajuda da Pâmela, que distribui. Enquanto isso, a gente vai conversando. Bem, eu não estou aqui naturalmente para poder incentivar os senhores contadores a promover defesa judicial, como algumas pessoas têm dito. Mas o que nós observamos, com o longo tempo de atuação da gente junto ao município, à Junta de Recursos Fiscais, nós notamos que mais de 70% das defesas tributárias no município de Goiânia são feitas por contadores. E é ele que está em contato direto com a empresa. Então, dotar esses senhores do maior número possível de informações, de conhecimento, é o ideal, até para que ele saiba da gravidade ou da importância desse trabalho, do momento dele se socorrer de um profissional do direito ou não. E você que está em contato direto com a empresa, é o empresário que diz para você que você é responsável por fazer isso, fazer aquilo. Então, quanto mais informação você tiver, melhor vai estar a assistência que você vai prestar a essa empresa. Então, me prontifiquei a ministrar um curso que eu já fiz o mesmo lá no Conselho Regional de Contabilidade. Vamos fazer esse mesmo curso lá na Alfa e provavelmente na Universidade Federal lá, conforme a gente está conversando. Então vamos lá, vamos falar então sobre processo tributário municipal e lá no final sobre exclusão do simples, né? Defesa no processo de exclusão do simples. Afinal de contas, 13 mil empresas no estado de Goiás serão excluídas do simples de agora até dia 5 de janeiro próximo. Muito bem, eu costumo homenagear uma pessoa e, embora está meio escuro aqui, o doutor Mário Pires, que é o nosso ex-secretário de Finanças, ex-secretário da Fazenda do estado de Goiás, ex-procurador, ex-conselheiro do BEG da Cachego, ex-auditor do BEG da Cachego, um homem exemplar, um homem extraordinário que, apesar do conhecimento, nada disso lhe subiu à cabeça, uma pessoa que continua muito eficiente e muito simples, muito batalhador, apesar dos seus 70 anos de idade. Muito bem, bem direto ao assunto, o sistema processual da prefeitura, ele funciona parecido com o sistema processual do judiciário. É o sentido que a gente chama de bicameral. Você tem a decisão do juiz de primeira instância e você tem uma segunda instância a quem você recorre. Aí diriam os senhores, mas não é 3, não tem um recurso ao STJ, ao STF? Não, aí é uma excepcionalidade. O sistema trata da regra e não de exceção. Da mesma forma, como funciona o sistema processual da prefeitura. Só eu esqueci de dizer, por isso que nós estamos distribuindo os bloquinhos aí. As dúvidas devem ser anotadas para a gente, ao final, então, voltarmos a essas dúvidas e discuti-las, ok? Então, vamos trabalhar aí durante 1h30, aproximadamente, e depois a gente abre o espaço para as perguntas. Bom, então, nós temos no município diversas secretarias, e praticamente todas as secretarias têm um contencioso. Nós temos o contencioso da Secretaria de Planejamento, da Saúde, da SEDEM, da AMT, né? E da Secretaria de Finanças, que é aquilo que nós vamos falar mais precisamente hoje sobre ela. Muito bem, assim como acontece no Tribunal de Justiça, você encaminha o seu pedido a um juiz que vai decidi-lo e, não satisfeito com ela, com a decisão que vier, a parte perdedora vai recorrer a um tribunal.
Nós também temos no município o nosso Tribunal Administrativo, que é a Junta de Recursos Fiscais. E da mesma forma que era o tribunal, primeiramente um juiz decide isoladamente e depois esse recurso é decidido por um conjunto de pessoas. Não mais uma decisão singular, como a gente chama, mas uma decisão de um colegiado. Da mesma forma é aqui na Prefeitura de Goiânia. Também um colegiado vai decidir em grau de recurso se você decidir a sua insatisfação manifestada através do recurso. Ela está dividida em 5 câmaras, sendo a primeira e a segunda que vai julgar recursos tributários propriamente dito, que é o ISS e taxas correlatas, e você tem a terceira e a quarta câmara que vai julgar outros recursos da SEDEM, da Secretaria de Saúde, e finalmente a quinta câmara que vai julgar os recursos do IPTU e do ISTI, claro, e as taxas correlatas. Lá em cima eu tenho processos tributários e taxas correlatas. Aqui embaixo eu tenho IPTU, ISTI e taxas correlatas. E o que não for nem da primeira e da segunda e nem da quinta, vai ser então competência da terceira e da quarta, como exemplo a exclusão do Simples Nacional, que falaremos sobre ela em seguida. Muito bem, tentamos elaborar aqui um gráficozinho, não sei se aí é possível ver daí de onde vocês estão? É possível ver bem isso que está aqui no quadro? Bom, se não for possível, olha na segunda folha dessa cadernetazinha aí, desse bloquinho de anotação que vocês vão ter aí. Bom, vamos falar então agora sobre o processo, o início do processo administrativo tributário. O procedimento fiscal tem início com uma ordem de serviço partindo do seu diretor a gente chama de DRD, né? Diretoria de Receitas Diversas, ou popularmente nós chamamos de fiscalização. Então, parte uma ordem de serviço do diretor de fiscalização distribuída a um fiscal para que ele, então, audite uma determinada empresa. A partir desse momento, cessou a espontaneidade. A partir desse momento, ele não consegue mais fazer a DMS, ele não consegue fazer a REST, ele não consegue nenhuma transação com o município, só com autorização a partir, então, do auditor. E lá na frente nós veremos aí as consequências disso, né? Muito bem, aí você, o seu contribuinte é notificado para a apresentação dos documentos fiscais, e essa notificação pode se dar diretamente para o empresário ou para o seu contador. E aí nós começamos uma série de equívocos que nós temos verificado. O senhor contador, aquele que não tem o esclarecimento que nós temos, ele pega a notificação e fica para ele. Ele não dá conhecimento ao seu contratante. E aí ele começa a incorrer numa série de equívocos, porque o contratante deve ser comunicado de imediato. Olha, recebi uma notificação da prefeitura. Isso pode dar em absolutamente nada, porque ele pode julgar que está tudo absolutamente correto. E pode resultar numa autuação de valores expressivos, de valores significativos. A partir daí, cabe a esse empresário contratar ou não um advogado que vai trabalhar, certamente, o bom advogado vai trabalhar com a assessoria de vocês, já que ele vai trabalhar com os dados advindos da contabilidade. Muito bem. Feito isso, ele vai fazer todo esse levantamento e todos os documentos devem ser entregues, né? Se pedir uma planilha, deve ser elaborada, né? O auditor tem poderes assim imensos, né? Inclusive para poder prejudicar. O que acontece com alguns? Fala assim, olha, não vou apresentar essa documentação, não. Qual é a consequência disso? O arbitramento, a estimativa. E a estimativa, em geral, é assim, se a sua receita, a receita da empresa que você está fazendo, a contabilidade dela, for de 100 mil mês, ele vai arbitrá-la em 300. E aí você vai ter um problemaço aí para poder justificar para o seu cliente lá por que você não apresentou a documentação. Então, a partir daí, recebeu a notificação, olha, comunique de imediato ao proprietário, ao empresário. Muito bem. Aí, ele levantou lá, tem realmente uma inconsistência aqui. Ele vai lavrar o auto de infração e a partir do recebimento do auto de infração, e não como a gente vê lá no processo civil, que é da juntada, nada de juntada. A partir do momento que você receber a notificação, começa a correr o prazo de 15 dias para impugnar, como a gente chama da defesa, lá na esfera administrativa, para você fazer a impugnação, ou para o empresário, não impugnar. Se ele impugnar, vai para o fiscal vai fazer a réplica, falar sobre a sua impugnação. Bom,
Uma vez, e se ele não impugnar, vai acontecer o quê? Vai acontecer a revelia. Muito bem, quando ele faz a réplica, o auditor, examinando a réplica dele, pode chegar à convicção, à conclusão de que parte daquela defesa, ou no todo, tem razão. Se chegar à conclusão de que parte da sua defesa, ou toda a sua defesa tem razão, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o auto de infração. Alterado o auto de infração, reabre novamente aquele prazo dos 15 dias para uma nova defesa ou aditamento da defesa. Muito bem. Se ele não for alterado, veja, aí nós não vamos ficar repetindo isso, né? E se ele alterar de novo, e de novo, e de novo? Sempre que ele alterar, vai reabrir o prazo de 15 dias para nova manifestação do contribuinte. Muito bem. Feito isso, o processo segue para o contencioso da Secretaria de Finanças. O contencioso, então, lá vai distribuir para um parecerista, que vai fazer análise do processo e vai sugerir, então, através do parecer, que seja procedente em parte, né, ou que seja improcedente no todo. Muito bem. Se a defesa for improcedente, ela pode ser improcedente, então, ela pode ser procedente em parte ou pode ser improcedente. Quais as consequências e o que fazer nesta sequência, em qualquer dessa situação? Muito bem. Defesa improcedente. Em qualquer dos casos, o contribuinte terá que ser notificado para, dentro do prazo de 15 dias, interpor recurso, se ele quiser. Muito bem. Se ele for improcedente, abre o prazo para o recurso voluntário. Se também for procedente em parte, né, naturalmente abre parte para o recurso voluntário para aquele caso onde ele foi o perdedor. E se a defesa foi totalmente procedente, o que o senhor diretor do contencioso, que aí vai fazer o papel do juiz, né? Ele vai julgar, vai fazer o papel do juiz, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar com recurso de ofício. Bem parecido também com aquilo que acontece lá no judiciário, nos processos onde a fazenda pública é demandada. Também ali, se o juiz julgar procedente a defesa, ele tem que recorrer de ofício. Se a decisão que ele proferir for contra a fazenda pública, ele tem que recorrer de ofício. Então, veja que o sistema continua muito parecido. Muito bem. Então, ele é notificado para o prazo de 15 dias, ele pode entrar com um recurso ordinário. E, ainda assim, uma vez recebido o recurso, se essa decisão for omissa, for contraditória, ou ela for de alguma forma obscura, o que ele vai fazer? Ele tem a possibilidade de entrar com um embargo declaratório. Só que aí com uma observação, né? O prazo aqui vai ser de 10 dias, e não de 15 dias, conforme é o recurso voluntário. Vamos mais, Marcos? Muito bem, então nós terminamos ali, naquele momento ali, o recurso em primeira instância. E aqui, não é? Ele vai chegar agora, não estou satisfeito com a decisão, eu ganhei só uma parte ou não ganhei nada, e eu acho que eu tenho razão, eu vou interpor recurso para a Junta de Recursos Fiscais. Prazo 15 dias, fez o recurso, ele vai para a Junta de Recursos Fiscais, lá ele é distribuído para uma dessas câmaras, conforme for o assunto que estiver tratando dele. Depois ele vai para um procurador do município que tem assento na Câmara. Esse procurador vai fazer uma análise, sobretudo do aspecto da legalidade, da formalidade do processo. A regra é que nem sempre é observada, é que ele não manifesta, não é interessante, não é importante a manifestação dele quanto ao mérito, já que ele não é órgão ele não faz parte do órgão julgador. Mas, em geral, ele conclui, olha, o recurso preenche todos os requisitos, foi interposto dentro do prazo, com todas as formalidades e tal, então tem que ser conhecido, merece ser conhecido. E ele sempre sugere, deve ser improvido ou deve ser provido, mas aí é só uma sugestão, não é? Feito isso, o que ele vai fazer? Volta para um relator, vai ser distribuído no relator, que, como os senhores sabem, o relator é que faz o estudo mais aprofundado do caso, e aí esse relator devolve o processo para a Secretaria da Junta, a Secretaria da Junta vai designar um dia para o julgamento, a parte vai ser intimada, né, a parte, seu procurador, ou que esse procurador seja o advogado, que seja o contador, ela será intimada para estar presente no dia do julgamento. Para quê? Se ele quiser vir fazer sustentação oral, ele tem o direito de fazê-lo. Se ele não quiser, ele deve estar ciente de que vai haver o julgamento naquele dia X. Muito bem. Quando isso for feito, o que vai acontecer?
abre-se um prazo de 15 minutos para que seja feita a sustentação oral da parte, abre-se um prazo de 15 minutos para a sustentação oral do município, que é feito pelo procurador que tiver assento naquela Câmara. Em seguida, o processo vai a debate entre os membros julgadores. A partir deste momento, nem o procurador e nem o advogado da parte, ele pode mais se manifestar. E dá uma agonia, dá uma angústia na gente muito grande, dá uma agonia, porque às vezes a turma, no discutir o processo, às vezes perde o rumo, perde o foco, e você fica com uma vontade de intervir e falar, não é isso, não estou discutindo nada disso, mas a regra é que você não pode fazê-lo. A partir do momento que você fizer a sustentação oral, e é importantíssimo fazer a sustentação oral, certo? É importantíssimo que você se prepare, que aqueles que se aventurarem a fazer as defesas, é importantíssimo que se preparem. E, a partir desse momento, você é um espectador. A não ser que alguém te pergunte alguma coisa, ou que o procurador da Fazenda Pública faça uma intervenção, aí, por equilíbrio da parte, em geral, o presidente da Câmara costuma abrir também um prazo equivalente ao do procurador para manter a igualdade entre as partes. E aí sim, mas regra geral é só agora o debate entre eles. E aí, novamente, nós vamos ter uma decisão, né? Essa decisão pode ser, esse recurso seu pode ser julgado procedente, não, você tem razão, seu cliente não deve mesmo pagar isso aqui, quer seja multa, quer seja imposto, quer seja lá o que for. Então, vai dizer, é procedente, o recurso é procedente só em parte, ou o recurso é totalmente improcedente. Novamente, vamos abrir aí, então, um prazo. Se esse recurso for julgado procedente, ele pode ser unânime, não é? Nós não falamos lá atrás, mas a junta, cada Câmara é composta de 7 membros julgadores, 3 representantes do contribuinte e 4 representantes da Prefeitura. Um desses representantes vai ser o presidente da Câmara, e ele só vai votar se houver empate. Veja, então eu tenho 3-3. Eu tenho uma... Muito bom. Eu tenho, então, uma decisão... um colegiado que mantém o equilíbrio. Eu tenho 3 de um e 3 do outro. Veja, o presidente só vota mesmo em caso de desempate. Mas eu tenho 3 de um lado, 3 do outro. E aí, sim, havendo o empate, é que o senhor presidente vai votar. Por isso que a votação pode ser unânime, não é? O seu recurso pode ser procedente por unanimidade, ou pode ser procedente só por maioria, ou pode ser, não é, improcedente. Se ele for unânime, praticamente não há mais o que fazer. Aguardar, o processo vai ser ajuizado em 15 dias, ou então correr lá e pagar dentro dos 15 dias. É isso que você tem que fazer. Se esse recurso, esta é a regra. É claro que aqui ou ali tem uma exceção que mesmo o recurso sendo julgado à unanimidade, vai caber recurso. Mas a situação assim quase que nem vale a pena mencionar. Se ele for por maioria, aí sim, você pode entrar com o pedido rescisório desta maioria. Se você entrar, então, com o pedido rescisório, veja, aqui eu esqueci de falar um outro detalhe. Novamente, toda decisão que for prolatada, ela pode ter contradição, omissão, obscuridade, e aí cabe o embargo declaratório. O que é o embargo declaratório? O embargo declaratório é, ora, eu quero que você torne isso mais claro para mim, eu não entendi. Você disse que eu tinha razão em tudo, no entanto, eu fui condenado. Você disse que a parcela de dezembro de 2006 não era devida, mas aqui você não mandou excluir, como é que é? É devido ou não é devido? Então, veja que pode ter obscuridade, pode ter contradição. Neste caso, se for interposto embargo declaratório, que é para poder tornar clara, né, a decisão, cabe tanto na primeira instância quanto na segunda, então esse prazo vai ser reaberto. Você vai ter, depois dessa decisão, reabre o prazo de 15 dias para o recurso voluntário. A mesma coisa aqui, veja, nós já estamos falando do recurso voluntário, e se houver obscuridade nele, você pode, então, entrar com o embargo declaratório, e depois do embargo declaratório, você, se ele for procedente em parte, ou improcedente em parte, abre ainda um espaço para você fazer o quê? Um recurso que é especialíssimo, que é o pedido rescisório. A gente chama de recurso porque está lá dentro do campo de recurso, né? Na verdade, o nome correto é pedido rescisório. Bem, uma vez que ele não foi unânime, não é? E atendidos certos requisitos, esse é um deles. Qual seria o outro requisito? Primeiro, não ser unânime, ter pelo menos um voto favorável. Segundo, ele está, por assim dizer,
contra uma decisão da junta ou de um tribunal qualquer. Veja, o nosso código é bastante aberto. Ele fala de um tribunal. Então, ele não fala tribunal administrativo, tribunal judicial, de segunda instância, STJ, STF, um tribunal. Então, se você tiver um tribunal do Estado de São Paulo, né, a Junta de Recursos Fiscais do Estado de São Paulo, parece-me lá que chama Conselho do Contribuinte. Se ela tiver um julgado diferente daquele que teve aqui em Goiânia, você pode, com base nisso, fazer o pedido rescisório. E aí o processo vai ser discutido novamente. Agora, não mais por uma Câmara, mas por duas câmaras reunidas. Naquele exemplo que nós demos lá atrás, se o recurso for com relação ao ISS e suas taxas, ele vai ser julgado pelas duas câmaras reunidas, primeira e segunda Câmara. Se ele for de exclusão do Simples, da Secretaria de Ação Urbana e outros, pela terceira e quarta Câmara. E se ele for de IPTU, ele vai ser julgado pela quinta Câmara e por uma das câmaras, da terceira ou da quarta Câmara. Sempre duas turmas reunidas. Estamos indo bem? Estamos indo? Então vamos tocar em frente. Bem, aqui é só de passagem, né? Nós não estamos aqui para poder discutir uma relação, um conhecimento principiológico, não é essa a nossa intenção, mas só para dizer o seguinte, que todo processo ele é informado por certos princípios. E os princípios são tão ou muito mais importantes do que a lei que está lá expressa no artigo, no inciso, na alínea. Então, princípio da segurança jurídica, princípio do interesse público. Todo processo tem que ser movido por interesse público. Não é porque o fiscal não gostou da pessoa, não é porque a escola cobrava muito do filho dele e ele resolveu autuar a escola. Interesse público, não interesse privado. Princípio da verdade material, princípio do formalismo moderado. O que é a verdade material, o princípio moderado? Olha, a verdade você tem que demonstrar através de um processo, não é? E o princípio moderado o formalismo moderado é porque é preciso que haja um certo formalismo, não é? Preciso que as provas estejam ali coligidas, juntadas ali ao processo. Mas não pode dar mais valor ao formalismo do que o direito, do que o bom senso, do que a prova. Então, precisa sim, o processo é formal, mas não que esse formal venha atrapalhar o objetivo maior do processo tributário, que é fazer justiça. Bem, o procedimento fiscal, então, tem início com o primeiro ato escrito, isso é o que diz o artigo 213, praticado por o servidor competente. Na prática, ou então com a apreensão da mercadoria. Na prática, ele tem início mesmo aqui para nós, tem início com a expedição da ordem de serviço lá pelo senhor diretor. A partir desse momento, já considera que foi deflagrado esse processo e você não consegue mais acesso a nenhum dado do município para você fazer qualquer coisa. Qual uma das consequências? Faz cessar a espontaneidade. Ora, gente, quando a gente fala em processo tributário e que cessa a espontaneidade, nós lembramos de quê? Nós lembramos imediatamente de multa, não é? Sim ou não? Nós lembramos de multa. Por isso, nós inserimos aqui na sequência a questão das multas, que tem sido muito mal compreendida no município. Olha só, a multa estou falando aqui especificamente do ISS, tá? IPTU tem uma outra regra lá. 2% de multa mais 0,33 por dia até o limite de 10% para aqueles que pagarem o tributo até o prazo de 30 dias. 15% se passar de 30 dias, mas antes do procedimento fiscal. Agora, se for constatado a falta de pagamento através de um procedimento fiscal, veja que ele pula de 15% para 100% da multa. Então, daí a importância que tem a espontaneidade ou não. E por que é assim? Eu até já discutimos isso muito na Secretaria de Finanças. É porque, se não fosse assim, se fosse com um ato mesmo formal do fiscal, que até o momento em que ele recebe lá uma autuação formal, um pedido de exibição de documento formal, esse camarada poderia ser bem relacionado com o município, não pagava imposto, e a partir do momento que fosse deflagrado o processo de fiscalização, ele corria lá e pagava. Então, não é assim, não tem essa oportunidade. Quando você está prestando as suas informações, normalmente, de repente, o sistema travou, acabou agora. Só o diretor da Receita vai poder abrir para poder fazer a sua informação econômico-fiscal, DMS, REST e qualquer outra informação que você tiver. Bem, então,
o imposto que era o máximo de 15%, a multa que era o máximo de 15%, e os senhores lembram como é que é a forma de calcular. Primeiro eu coloco a correção monetária, depois da correção monetária, juro de 1% ao mês, né? E depois disso pronto é que eu vou, então, colocar os 15%. Então, isso dá um valor muito expressivo. Agora, com o cessamento da espontaneidade, ele passa para 100%. Mas ele pode ser também 200%, né, para aqueles casos em que você reteve o imposto, né, o seu cliente reteve o imposto e não repassou para o município. Aí ele sai de 100% para 200%. Então, tem duas situações que a multa é de 200%. Quando se verificar a presença de fraude, ou quando tiver o imposto retido e não repassado para o município. E aí ainda abriria a margem ainda para a representação criminal, né? Que eu tenho aí nitidamente uma apropriação indébita de tributos. Vamos seguir, Marcos Vinícius? Bom, os principais problemas que acontecem, que geram a autuação fiscal, má interpretação da legislação tributária, não é? É muito comum, gente, o contador dizer assim, olha, eu não vou calcular o ISS sobre essa base de cálculo aqui, porque o Tribunal de Justiça já decidiu isso aqui não é devido. Gente, não tem coisa mais perigosa do que essa. Olha só, você tem o Tribunal de Justiça dividido, assim como tem a Junta de Recursos Fiscais dividido, né, em várias turmas, no Tribunal de Justiça também segue essa mesma ótica. Então, eu tenho uma divisão das turmas criminais, das turmas cíveis, e vamos tratar das turmas cíveis aqui, que é o que nos interessa. Você tem a primeira turma, a primeira Câmara Civil, você tem a segunda, a terceira, a quarta. As câmaras, por sua vez, estão divididas em turmas. E, às vezes, a decisão que você viu, você não pode dizer que é do Tribunal de Justiça, é de uma turma do Tribunal de Justiça, uma turma da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Aí você tem a segunda, a terceira turma da quinta Câmara, você tem a primeira, segunda e terceira da segunda Câmara, e assim por diante. Às vezes, você decidiu lá, o que decidiu foi por maioria, ou seja, 2 desembargadores entenderam que sim, né, e um foi voto vencido. Mas aí, dentro daquela própria Câmara, tem vários desembargadores que não pensam daquele jeito. Para ser do Tribunal de Justiça, teria que ter uma decisão colegiada, reunir todos esses desembargadores e decidir, não, o pensamento, que a gente chama de unificação da jurisprudência. Não, o pensamento do Tribunal de Justiça é desta forma. Isso raramente acontece no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Raramente. São decisões, às vezes, decisões monocráticas, porque o desembargador também pode decidir só ele, dependendo do caso. Então, nós que trabalhamos só com isso há 20 anos, não temos a segurança que muitos dos nossos colegas contadores têm de chegar para o cliente e dizer assim, isso aqui não é devido de jeito nenhum, esquece. Aqui nós não vamos pagar imposto, esquece, não faça isso nunca. Vou dar uma ideia do perigo que isso representa. A construção civil, que é coisa discutida aí há séculos, né? Até bem pouco tempo, se o nosso recurso para discutir se aquele material compõe a base de cálculo da construção civil ou não, se o nosso recurso morresse no STJ, unanimidade, o STJ vinha decidindo que sim, o material compõe a base de cálculo, naquele caso de empreitada global. Ou seja, pegou a casa para poder fazer, quero que você me dê essa casa prontinha, então você se vira com o material, com o pedreiro, com tudo, eu quero a casa pronta. Né? Isso nós chamamos de empreitada global, não é assim? Tá, nessas condições, porque no outro não tem graça, né? O outro é só de mão de obra não tem o que deduzir, né? Mas no caso da empreitada global, se o nosso recurso morresse no STJ, ou seja, não chegasse até o STF, nós perderíamos a unanimidade. A subempreitada, se ele chegar só ao STJ, nós perderíamos também a unanimidade. Mas se esse mesmo recurso, se nós dessemos a ele uma roupagem de discussão constitucional e ele chegasse no STF, como alguns chegaram, o STF também não titubeava e dizia, não é devido ISS sobre o material, e não é devido ISS sobre os serviços que foram terceirizados. Eu creio que eu estou falando uma linguagem comum, não é? Eu pego uma casa para fazer, eu não sou técnico em ar-condicionado, subempreito essa parte, a minha empresa não é técnica em lajes, ela terceiriza a laje, terceiriza a parte elétrica e tal. Bom, para o STJ, é devido ISS
para aquele que foi o contratante do total da obra, ele vai pagar sobre o total da obra, incluindo o material, e o terceiro vai pagar ainda sobre a parte que ele terceirizou. Então, veja a insegurança. Isso agora é que está sendo pacificado pelo STF, dizendo que não é devido o material. O material não compõe a base de cálculo e que também os serviços terceirizados não podem compor a base de cálculo daquele empreiteiro que pegou a obra total para poder fazer. Não sei se está claro aí? Tá bem, mas isso há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, eu escuto o contador dizer: olha, não é devido material de jeito nenhum, material não é prestação de serviço. Eu sei que material não é prestação de serviço, mas o ministro do STJ não sabe, a última palavra é dele, não é minha. Então eu não posso ter essa segurança de dizer para o meu cliente: olha, de jeito nenhum, a decisão é dele. Nós temos que chegar para o cliente e dizer para ele assim: olha, há uma corrente que entende que não é devido e há uma corrente que entende que é devido. Agora, a decisão é sua, meu irmão. Você que é o dono, você que é o gerente, você que é o administrador, você quer correr o risco ou não? Não é? Você não quer contratar um advogado, você não quer discutir com ele, uma pessoa que é da área, para poder ver os riscos ou não e de que forma que a gente poderia fazer? Tá bom. Então, o principal é a má interpretação. Escrituração com erro ou atrasada gera muito problema na fiscalização. Falta de retenção, quando é o caso de substituto tributário. Veja, a lista do substituto tributário está crescendo a cada dia. Começou com o decreto 3366 de 2003, e daí para cá, se bem que já tinha no artigo 70, e hoje nós estamos no decreto 2479, que transformou as construtoras também em substituto tributário. Ou seja, todo aquele que é substituto tributário e que não retiver o tributo, ele vai pagar e pagar com uma multa de 100% lá, porque ele não reteve. E se ele reteve e não repassou, a multa é então de 200%. Mas aí, são esses os maiores erros que nós encontramos frequentemente. Nota fiscal emitida sem autorização, isso aqui vai desaparecer, porque agora nós temos nota fiscal eletrônica. Nessa nota fiscal eletrônica, nessa nota fiscal sem autorização, a multa é de R$ 38,94 por cada nota que for emitida sem autorização. Isso já gerou no município de Goiânia a autuação de R$ 6 milhões. Isso já gerou autuações de 3, de 4, de 5. Né? A que eu vi, maior até hoje, foi essa. Né? Me disseram que tinha uma bem maior. Aqui, novamente, vai a inexperiência da pessoa que quer advogar sem estar devidamente preparada para tal. Ele sabe, por ouvir dizer, que tem uma redução de 80% da multa. Veja, 80% da redução só neste caso. Só neste caso. Mas quando o funcionário lá do balcão percebe que ele deixou de autenticar, ele já gera a multa para a empresa dele. Então você chega lá para pegar uma autorização qualquer, para fazer um registro de alteração do contrato social, qualquer coisa, o funcionário olhou, ele tem nota que foi usada sem a devida autorização. Ele já gera autuação. Mas ele gera autuação, em regra, já com a redução de 80%. E eu tenho visto N casos em que o nosso amigo, o contador, vai lá fazer a defesa querendo a redução de 80%, sendo que a redução já está lá dentro. E ele vai lá, e aí eu estou falando do contador, é porque hoje estou falando com o contador, mas tem muitos advogados que cometem também esse equívoco. Ele vai lá e fala assim: olha, a multa aqui foi de R$20 mil, mas eu vou reduzir essa multa para quanto? Quanto dá a redução de 80% de 20%? Ora, nós já estamos realmente junto com os contadores, está vendo? E o pessoal está ligado. Então, eu vou reduzir essa multa para R$4 mil. Vou reduzir essa multa para R$4 mil. Só que ele não sabe que já foi lançado no sistema com a redução. Aí ele promete, né, e não consegue cumprir. E chega lá, com toda a razão, o dono da empresa quer matá-lo. Né? Fala: não, mas você disse que ia para R$4 mil, agora está 20. Um outro amigo nosso fez pior. Aqui, entre nós, né? Vocês não vão contar para ninguém, aqui, o procurador não está aqui meu amigo, né, o doutor Reinaldo, não vamos contar isso para ninguém. Mas tem contador que faz pior. Ele vai lá na secretaria e fala assim: eu vou mostrar que eu sei advogar como qualquer advogado, eu sou bom como qualquer advogado, vou mostrar para esse povo, vou lá. Foi lá, fez a defesa e anulou o auto de infração. Por quê? Porque ele foi lançado por um servidor e não por um fiscal. E o ato, como eu disse, né, nós temos formalismo que tem que ser observado, e um deles é esse, o servidor competente. O competente é o fiscal. Foi lá e chegou todo cheio de razão. Olha, consegui anular, fui para a Junta de Recursos Fiscais e anulei. O que aconteceu?
A multa, que era de 20 mil reais, os membros julgadores da junta, vendo ele lá, né, desculpa a expressão, né, com aquela, né, arrogância toda, não, o senhor tem razão, vamos anular a multa, vamos anular, esse processo foi falho. Anulou, o fiscal foi lá e autuou. Agora, autuado, a multa é de quanto? Era de 20 mil reais, agora é de 100 mil reais. Esse foi o favor, né? Esse foi o brilhante trabalho que o nosso amigo conseguiu prestar para o seu assistido. E agora, gente, sair de multa, fazer defesa em multa, descumprimento de obrigação acessória, é muito mais difícil do que fazer defesa em lançamento de imposto. É muito mais difícil. Não tem muito o que discutir. Você tinha que ter autorização e não teve. O que eu vou alegar agora? Você tinha que ter registrado o livro e não registrou. Vou alegar o quê? A prova é material, está lá. Muito bem, então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, olha, é preciso ter, além de conhecimento, uma certa perspicácia, uma certa percepção, uma certa sensibilidade para poder fazer aquilo que você se propõe a fazer. Vamos lá, Marcos? Isso. E você vai controlando o horário aí, tá? Bem, então uma das formalidades, nós já falamos, o auto de infração tem que ser lavrado pelo servidor competente, instruído com os elementos necessários para a exigência, a qualificação completa, né, do autuado, qual é a atividade geradora do respectivo ramo de negócio, e o respectivo ramo de negócio, o local, a hora da lavratura do auto de infração, a assinatura do senhor auditor, a determinação da exigência e o modo de cumprir. Bem, depois eu vou disponibilizar um trabalho muito mais completo do que esse para os senhores, porque esse assunto vale a pena ter um certo cuidado. O que é um auto de infração perfeito? Vamos esquecer tudo isso que está escrito aqui. O que é um auto de infração perfeito? Aquele que eu, não sendo mesmo não sendo advogado tributarista, não sendo contador, eu bato o olho nele e eu sei, ele está dizendo que eu não paguei o ISS na data X, no mês XYZ, eu não paguei o ISS da atividade X, enquanto essa atividade era devido. Isso é o auto de infração que é perfeito. O que ele vai nos permitir, aí, o exercício da defesa do cidadão. O cidadão tem o direito de saber, ele está sendo autuado por quê, onde foi que ele errou, o que foi que ele fez de errado. Ele não pode ter entrelinhas, ressalvas, situação que você bata o olho nela e não consiga compreender o que é aquilo. E, infelizmente, tanto no município de Goiânia quanto no estado, mas tem demais o auto, que a gente brinca aí, que é o auto do preguiçoso. Ele estava com preguiça de escrever, disse assim, deixou de pagar ISS no mês tal. Mas qual a atividade? Imagina, por exemplo, um posto de combustível. Mas posto de combustível não paga ISS. Bom, mas ele tem lá Lava Jato, mas ele tem lá uma série de outros trabalhos, ele tem uma troca de óleo, ele tem uma série de coisas. Não é a atividade preponderante dele, mas ele presta serviço. Então, e a atividade que ele deixou de pagar ISS? Foi a lavagem do carro? Foi a troca de óleo? O que foi que ele fez? Né? Em que mês que ele fez? E aonde que ele tirou esses elementos, né? Para a gente chegar a essa base de cálculo dele? Então, eu diria que um auto de infração perfeito, que permite aí o exercício da defesa, é esse que você bate o olho nele e conseguiu entender o que está ali, qual é a exigência do município. A assinatura do autuante, já conseguimos anular N processos, porque o senhor auditor não se identifica. Ele precisa estar a assinatura, o carimbo dele lá. Então, aí, aqui nós estamos tratando aqui dessa clareza a que nós mencionamos. Então, não preciso saber muito de regra jurídica. Eu preciso saber o quê? Olha, bati o olho no auto de infração, eu sei exatamente qual o tributo, por que ele considera devido, qual o mês, qual a base de cálculo e qual a alíquota. Eu fiz isso, então está perfeito o auto de infração. Bem, nas nulidades, é exatamente o inverso, né? Atos praticados por gente incompetente. Infelizmente, no município de Goiânia tem isso demais. Lançamento do ISS da construção civil. É lançado quase sempre com falta de formalidade. Agora, eu tenho até medo de falar assim, porque tem aquelas pessoas que gostam de advogar, né? Vou mostrar que eu sou tão bom advogado quanto o melhor advogado dessa cidade. Não, amigo, você faz escrituração contábil. Não vai nessa não, que você pode fazer besteira. E pode responder civil e criminalmente por isso.
Às vezes, eles estão lançando com nulidade e às vezes não é vantagem você anegar nada de nulidade. Nada, nada, nada. Você vai só piorar a situação. Então, é preciso saber até que momento que é importante lançar isso ou não. Erro na identificação do sujeito passivo. É comum, por exemplo, nas autuações da Secretaria de Planejamento. Eu tenho alguém que está fazendo uma obra, está edificando um prédio, eu tenho o proprietário do prédio. Só os dois podem ser autuados, ou até o engenheiro pode ser autuado. Mas o que acontece? Ele vai lá no cadastro da prefeitura, pega alguém que era proprietário há 10 anos atrás e que não alterou o cadastro e lança no nome dele. Então, errou quanto ao sujeito passivo, errou, aquele lote não é meu, não tem nada a ver com aquela construção. Então, esse é um dos tantos, né, exemplos que tem. Com cerceamento do direito de defesa. Bom, não vamos falar aqui, dar uma aula aqui sobre o cerceamento do direito de defesa, mas é aquilo que eu disse para os senhores. Quando eu não consigo ver claramente no auto de infração quais as razões do senhor auditor para considerar que aquilo é devido, é devido no mês tal, o imposto tal, na alíquota tal, base de cálculo tal, esse auto de infração, eu não posso defender dele porque eu não sei de que me defender. Então, eu estou aí praticando o chamado de cerceamento de defesa. Por isso que eu disse que os princípios são mais importantes do que aquilo que está especificamente na lei. Na lei está muito claro lá. E esse aqui você tem que interpretar situação por situação para ver se ele ocorreu ou não. Mas tendo ocorrido, ele acaba contaminando de nulidade tudo o que tem daí para frente. Insegurança na determinação da infração ou do sujeito passivo. Qual foi a infração que ele cometeu? Né? E quem é realmente o responsável por essa infração? Uma coisa importante que nesses autos de infrações é o motivo e motivação. Isso tem sido motivo de muita discussão, né? Motivo é a disposição legal, com a descrição da conduta infringida, a penalidade aplicável e tudo mais. E o que é motivação? A descrição dos fatos. Dever do auditor não é uma gentileza, é uma obrigação, é um dever, sob pena de se tornar nulo esse trabalho dele. Em demonstrar que a conduta do contribuinte subsume-se ao fato gerador. Então, vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo aqui de motivo. Deixou de pagar o ISS na sua atividade principal, que é ensino profissionalizante. Cadê o outro? Motivação. Motivação. Não deu a tributação à receita advinda da prestação de serviço escriturada na conta número tal, alegando se referir à impressão de livros, quando na verdade não era impressão de livros. Então ele está fazendo o quê? Está motivação. O motivo está lá. Ele deixou de pagar o ISS. E era devido na alíquota tal do serviço tal. Agora, a motivação, ou seja, é a explicação, é a complementação da informação que o contribuinte deve ter para ele saber exatamente do que se deve. Mas espera aí, aqui era só impressão de livros que está acobertado pelo Instituto da Imunidade. Não, mas o auditor considerou que aquele livro, da impressão tal, da empresa tal, aquele livro não era acobertado pelo Instituto da Imunidade. Agora sim, entendi. Ele está falando aqui que eu não sou imune. Não, ele não disse que eu não sou imune. Eu sou imune, nessa atividade aqui eu sou imune, mas esse material que eu imprimi aqui, ele não considerou que é imune. Agora eu vou trabalhar em quê? Vou trabalhar no sentido de provar que aquele material que eu imprimi realmente era livre e estava cobertado pela imunidade. Do contrário, eu vou ficar trabalhando por hipótese. Bem, aqui ele vai dentro do auto de infração, dentro do lançamento, qualificação e características até do imóvel onde está situado a empresa, para ter certeza de que ele não foi na empresa errada. Isso não é raro acontecer. O valor do crédito tributário, o prazo para o recolhimento e o prazo para a impugnação. A disposição legal infringida, ou seja, deixando de pagar o ISS, ele infringiu o artigo 73, letras A, B e C do Código Tributário Municipal. Assinatura do chefe do órgão expedidor ou do servidor autorizado e a indicação do seu cargo ou função, para ter certeza que quem delegou o serviço realmente poderia fazê-lo. Recebida a notificação, o contribuinte pode fazer o quê? Pagar o tributo exigido, não pagar e não impugnar. Se eu não impugnar, vai acontecer o quê? Vai acontecer a revelia. E atente aqui para os senhores, quando você recebe o auto de infração, está lá assim, olha, você tem uma redução da penalidade em 70% da penalidade, se dentro desses 15 dias que você tem para impugnar, ao invés de impugnar, você ir lá e pagar.
cuidado com essa informação. Muitas vezes a redução de 70% já está no auto de infração. Está errado essa forma essa forma de calcular, está errada. E o fiscal deve colocar a multa de 100% lá. Por quê? Porque aí é 70%, ou seja, você vai pagar 30% da multa. Não é? Mas se ele coloca lá já um valor X para você pagar, já com a dedução, qual a impressão que você tem? Que em cima daquela multa você vai ter uma redução de 70%, quando na verdade você já teve. Mas cuidado, muitas vezes a redução já está constando do auto de infração. Ou seja, é aquele valor ali que ele diz que você tem que pagar, não tem mais redução. Ao fazer, aí vamos trabalhar agora na outra ponta, né? Ao elaborar a defesa, então vamos começar. Você olha a autoridade a quem a peça deve ser dirigida, não é? Suponhamos que estejamos fazendo, nós estamos falando aqui da Secretaria de Finanças, mas pode ser a Secretaria de Saúde. Então vou endereçar aqui, o diretor do contencioso da Secretaria de Saúde. E assim por diante. Qualificação completa da empresa. Gente, são inúmeros os casos em que a gente não consegue alcançar o contribuinte porque o endereço está errado. O contador, ao invés de colocar o endereço da empresa, coloca o endereço dele. Não é? Coloca o endereço antigo da empresa, porque pegou no contrato social defasado. E, em seguida, trabalhar naquilo que nós chamamos das preliminares. Né? Aquilo que você tão bem sabe falar sobre ela. Né? Prescrição, decadência. Né? É até estranho, né, falar em prescrição nesse momento. Né? Mas a decadência e os outros fatos que impediria o conhecimento do mérito, que anularia o processo sem adentramento ao mérito. Nulidade do auto de infração, cerceamento de defesa, falta de identificação do sujeito passivo, falta de identificação da autoridade. Né? Tudo isso seria motivo para alegar na preliminar, ou seja, aquilo que você não precisa entrar no mérito. Você vai na formalidade e diz, esta formalidade aqui não está completa, por isso esse auto de infração não é perfeito. Novamente eu digo, eu faço questão de auxiliar na capacitação dos senhores, mas não estou estimulando nenhum contador aqui a fazer defesa. Pelo contrário, sou defensor árduo de que a gente não mistura. Advogado não faz escrituração contábil, contador não faz advocacia, senão costuma não dar certo. Muito bem, então você vai olhar a decadência do direito de lançar, prescrição, o critério material do imposto, que é prestar serviço. Às vezes ele está falando de prestar serviço, que não é prestar serviço. E veja, novamente eu volto à carga. Aquelas coisas parecem muito simples, mas não é. Alocação de veículos. O decreto que criou a alocação de veículos, que enumerou a alocação de bens móveis, é o decreto 406 de 1968. O STF demorou de 68 a 2003 para poder compreender que locação não era prestação de serviço. Então, aquilo que pode parecer muito simples para nós, pode não ser tão simples assim lá para os senhores ministros. Mas sujeito ativo, se está correto, sujeito passivo, a base de cálculo se está correto, a alíquota se está correto. Veja, há casos de atividade que ele tem 3 alíquotas diferentes. Né? O critério espacial, se está dentro do município de Goiânia ou não, o critério temporal. Né? E todos os elementos, aí, todos os requisitos do artigo 215 do CTN. É muito explicativo Eu tenho muitas críticas ao Código Tributário Municipal, mas a verdade é que tem muitos dispositivos que são bem objetivos, bem claros. Esse é um deles. As prejudiciais, um exemplo de prejudicial que não permitiria adentramento ao mérito. Há muitos casos em que as pessoas são colocadas na condição de substituto e de fato não são. Por quê? Porque às vezes a lei ela passou a vigorar em 2003. Vamos dar o exemplo da construção civil aqui, das empresas de construção civil. Somente do ano passado para cá que elas foram colocadas na condição de substituto tributário. Às vezes o fiscal, desavisadamente, ele vai auditar dos últimos 5 anos, ele pega de 4 anos atrás aí e fala, olha, você não reteve o imposto da empresa fulana de tal. Ah, bom, eu não retive, mas eu só sou substituto tributário de 2012 para cá. 2011, 2010, 2009, eu não era substituto, não, logo você não pode cobrar de mim. Seria uma prejudicial. Tudo isso ele vai analisar antes de chegar no mérito. Quando ele chega no mérito, vai alegar o quê? Todos os fatos e as razões que forem úteis ao impugnante. Ou seja, ele vai entrar no mérito e dizer, isso não é devido por isso, por aquilo. E bastante, gente, bem claro, bem discutido. É comum a gente pegar a defesa aí com meia página,
né, de palavras truncadas, que a gente não entende absolutamente nada, está na cabeça da pessoa que escreveu a defesa, você nem sabe se ele está reafirmando o auto de infração ou se ele está negando a exigência fiscal. Sigamos, ministro. Cada rubrica deve ser impugnada detalhadamente. Eu costumo dizer, quem trabalha mesmo com direito tributário, ele tem duas técnicas. Todas aquelas que vocês viram, veja todas as preliminares, as prejudiciais e tudo mais. Bom, além disso, agora eu vou entrar no mérito. Quando eu vou entrar no mérito, eu vou falar de rubrica por rubrica, e dentro das rubricas eu vou falar de mês a mês. Quantas vezes eu não consigo me defender de que não é devido o imposto, ou seja, é julgado que deve mesmo o imposto, mas quando eu entro na discussão, na mês a mês, da base de cálculo, eu descubro que a autuação deveria ser muito próximo de zero. Então, às vezes, do universo de 50 a 100 mil reais, eu consigo reduzir essa auto-infração para 10 mil reais, para 15 mil reais, para 20 mil reais. Por quê? Olha, eu estou discutindo, essa impressão de livro aqui, ela não era tributável, certo? Não tá, esse livro estava cobertado pelo Instituto da Imunidade. Entretanto, mesmo se fosse, esse imposto já foi pago, ou esse imposto já foi retido. Olha aqui no mês tal, olha no mês X, no Y, e vou de janeiro a dezembro de um mês, janeiro a dezembro do outro, janeiro a dezembro do outro ano, e assim sucessivamente. Então, nada de defesa genérica. E aí, quem for por aí, ele vai perder mesmo, né? Ele pode fazer o quê? Então, ele vai impugnar individualmente, cada uma não vale negativa geral. Ele pode requerer diligência, o que pouquíssimas pessoas fazem. Eu já consegui nomear perito na esfera administrativa, que, aliás, deu um resultado muito bom. Pode requerer diligência. 20 minutos. Pode requerer diligência, o que pouca gente faz. E sempre protocolando a impugnação no prazo de 15 dias. E a partir desse momento em que ele deu entrada na impugnação é que se instaura a fase que nós chamamos de fase litigiosa. Aquilo que as pessoas gostam de repetir, né, que está sub júdice. Por enquanto, o que houve até então, até que ele protocole a defesa, que nós chamamos tecnicamente de impugnação, não há que se falar em fase contenciosa. Há uma pretensão do município, uma pretensão do Estado, da União contra o seu cliente, e que essa pretensão não foi discutida, não foi questionada, não foi resistida. Só a partir daí era que se instalava a fase litigiosa. Quando, da minha passagem pela Procuradoria do município, era comum as pessoas virem lá dizer assim, mas eu preciso de mais de uma certidão. E a ação está sob júdice. Não está sob júdice. O que está acontecendo é assim, o município manifestou a pretensão de receber um tributo X no valor Y do seu cliente. E você não fez nada. Só está sob júdice, só é litigiosa a partir do momento em que houver a pretensão resistida. Ou seja, a partir do momento que tem a defesa. Eu te forneço a certidão, não é negativa, mas eu te forneço a certidão positiva com efeito negativo. Desde que você traga aqui cópia da petição que você protocolou. É assim que a gente fazia, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera litigiosa. Então, recebido a impugnação, aí, nós praticamente já falamos sobre isso, mas nós vamos só rapidamente. Recebido a impugnação, vão informar os antecedentes fiscais desse contribuinte. O auditor fará a réplica, ou seja, vai falar se ele tem razão na visão dele ou não sobre aquilo. Ele pode alterar ou não a decisão, e não alterando, ele vai para o contencioso para sofrer, então, a decisão. Pode realizar exames de diligência, sim, já falamos sobre ele, né? Chegando lá, então, vai vir a decisão de primeira instância. Lembra, nós já falamos isso aqui quando nós víamos aquele gráfico lá. Só que aquele gráfico era para dar uma ideia geral do que nós estávamos falando. Muito bem. Chegando lá, então, no contencioso, ele vai sofrer uma decisão. Né? Depois de distribuir para o parecerista, manifestar lá a opinião jurídica dele, né? O diretor vai, então, proferir a sua decisão, que deve ser fundamentada. Veja. Ele pode chegar à conclusão que ele quiser, qualquer decisão, o juiz, o julgador, pode chegar à conclusão que ele quiser, desde que ele explique, que ele fundamente as decisões dele. Infelizmente, isso não tem sido muito observado. Então, a autoridade deve ter
tem a obrigação, né, tem o dever de expor as razões que o levaram a decidir daquela forma. Por quê? Para justificar. A convicção dele é livre, mas a fundamentação é absolutamente necessária. E quando isso não acontecer, vai dar ensejo ou ao recurso ou ao embargo de declaração, conforme nós já falamos lá. Se ele não interpuser o recurso, ele vai ser declarado rével. E aqui talvez uma novidade que pouca gente saiba. Mesmo ele sendo rével, ainda que na primeira instância, ele pode interpor a ação rescisória, viu? O pedido rescisório. É uma coisa que pouca gente faz, mas o Código diz que é possível sim, já fizemos diversas vezes. Quais as possibilidades? Recurso de ofício, embargo declaratório, pedido de reconsideração, recurso ordinário e pedido rescisório. Sobretudo esse pedido de reconsideração, se você perguntar para 50 pessoas do município, eu tenho certeza que 40 vai dizer que não existe isso lá. Nós estamos dando ali a referência dele lá, que é uma novidade não muito nova, né? Uma novidade já meio antiga. Tá, então, no prazo de 10 dias, cabe o embargo declaratório, nós já falamos sobre ele, né? Quando é para esclarecer as dúvidas que existem lá no processo, as contradições, as omissões. Cabe no prazo de 15 dias, recurso ordinário, né? Da parte que for sucumbente, mesmo que ele tenha sido rével, no prazo de 1 ano cabe o pedido rescisório. Prazo de 1 ano até quando? Como é que conta isso? A partir do momento, eu estou lá na Junta de Recursos Fiscais, faço a sustentação oral. E eu saio de lá sabendo que eu perdi, que o meu cliente perdeu. O prazo começa dali? Não. Vai ser lavrado o acordo e vai ser enviado para ele ou para o seu cliente. A partir dessa data é que começa a contar 1 ano para a rescisória. Mas aí tem um outro risco. Se enquanto não decorridos 1 ano, e também se não ajuizado. Uma vez que ajuizou, naturalmente ficaria sem sentido agora. Está ajuizado, eu vou propor uma ação rescisória administrativa para poder rescindir, para anular, para refazer o acordo, né? Não faria realmente sentido. E o pedido de reconsideração, que o Código não traz data para ele. Ele diz que é cabível da decisão para corrigir. Lá está erros materiais, né? Essa redação é um pouco complicada para nós, porque erro material para nós é outra coisa, mas é o que está lá. Vamos ser para corrigir erros singelos. Tá, aí a observação que nós fizemos, cabe o pedido rescisório, mesmo não havendo sido manejado o recurso da primeira instância. Então, tá bom. A pessoa fez a defesa, teve a decisão de primeira instância e ele não recorreu, ele não entrou com recurso. Ainda assim, cabe o pedido rescisório, desde que ele o faça dentro de 1 ano e desde que não tenha sido ajuizado. Não é só, a rescisória não é só da decisão da Junta de Recursos Fiscais. Se houver embargos declaratórios, o prazo começa a fluir depois, então, dos embargos declaratórios, também já tivemos a oportunidade de falar. A Junta de Recursos Fiscais é um tribunal administrativo, não é? Se tivesse essa figura, nós teríamos lá desembargadores administrativos. Não tem essa figura, né? Mas é como se assim fosse. É constituído de 5 câmaras, cada câmara da Junta de Recursos Fiscais com as suas competências variadas, composta de 7 membros cada uma, 4 da prefeitura, 3 do contribuinte, 1 é o seu presidente, esse não vota, né? E as instituições que têm membros na Junta de Recursos Fiscais. Nós temos a CIEG, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Arquitetura, o CRECE, a OAB e o Sindiloja. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Acho que são só esses mesmo. Bom, aqui acho que nós já falamos sobre isso aqui. O processo lá vai ser distribuído lá na Junta, esse processo de distribuição nós já antecipamos lá. Como é que se dá essa mecânica? O recurso chega na Junta, vai ser distribuído para um procurador manifestar, depois vai ser distribuído para um relator, que fará o recurso, pedirá prazo e esse para o julgamento, assim, parecido com o que acontece no Tribunal de Justiça, e vai ser colocado em julgamento. Quando colocado em julgamento, o relator vai fazer um relatório pormenorizado. Eu estou dizendo, gente, quase sempre do dever ser, certo? Desgraçadamente, tem relator que chega lá e não sabe nem o que ele está falando. Às vezes eu cansei de ver isso lá, assunto que às vezes a gente fica 2, 3 meses estudando para poder fazer o recurso. O relator chega lá
vai ser julgado amanhã, ele chega lá hoje à tarde para pegar o processo, para fazer o relatório, para julgar amanhã. Qual é o que a gente espera do relator? Quer seja no judiciário, quer seja no administrativo, é que ele leve o processo para casa, estude, não é? Veja a tese defendida por uma parte, a tese defendida pela outra, os documentos juntados por uma parte, por outra, né? E ele chega lá, apresenta a solução que for a mais correta possível, né? Mas alguns chegam lá, a gente percebe que a secretária dele é que fez do relatório, e ele mal dá conta de ler o relatório. Mas eu estou falando aqui do dever ser. Bom, aqui acho que nós já falamos bem. Vamos lá, se nós não conseguimos falar do outro lá. O embargo declaratório também nós já falamos, os diversos tipos de recursos. Agora vamos falar aqui sobre o pedido de restituição de indébito, que é um outro processo. O contribuinte entende que pagou a mais um tributo, ele vai fazer o pedido de restituição. Como é que é isso? Ele faz o pedido dirigido diretamente ao senhor secretário de Finanças. Se for de tributo, ele vai passar pela Diretoria de Receitas Diversos, que nós chamamos aqui popularmente de fiscalização. A fiscalização vai fazer uma análise desse processo e sugerir ao senhor secretário fazer análise documental. Eu estou pedindo a restituição, o que ele vai fazer? Ele vai instruir para dizer se realmente os documentos que eu tenho são corretos, são hábeis, não são, sem entrar no mérito. E este processo depois, ele vai direto, então, para o gabinete do seu secretário, que, através da sua assessoria, vai dizer se o tributo deve ser restituído ou não. Sugestão nossa, nunca faça pedido de restituição, porque não dá em nada, né? Vamos ser práticos, faça pedido de compensação. Esse, sim, é possível acontecer. Só que, na visão dos assessores do senhor secretário, só é possível compensar tributo da mesma natureza. E tributo da mesma natureza, na visão deles, é ISS com ISS, IPTU com IPTU. Certo? É assim que é a visão deles. Na verdade, esse instituto deve ser interpretado de uma forma um pouco mais abrangente. Mas é assim. Então, fazer pedido de restituição para o senhor secretário, enfiar a mão na gaveta e fazer o cheque, devolver dinheiro, é muito difícil de acontecer. Mas a compensação tem sido bem mais fácil, né? E ela é possível quanto? Quando for o pagamento indevido, que for o pagamento a maior, né? Devidamente provado lá no processo. Ô, Vinícius, não voltou aí, não? Tá. Os valores reconhecidos podem ser devolvidos, né? Em espécie ou por compensação, conforme nós já falamos. Peça a compensação que você vai ser mais feliz, né? E dessa decisão do secretário que indeferiu o pedido não cabe recurso nenhum. Por quê? Porque ele é a autoridade máxima no assunto. Se ele decidir que não é devido, acabou, né? Só o judiciário, então, que vai poder, então, agora manifestar. O outro processo que é perigosíssimo é a consulta. Quando você tiver dúvida se a legislação tributária a legislação tributária não oferecer solução para aquela situação. Ora, na situação X, Y, Z, é devido o tributo ou não é? Claro, tem que estar lá, ausente lá na legislação. Se estiver lá num artigo, numa linha, num inciso lá, aí não tem motivo para, né, doutor Almir, fazer uma consulta. O preguiçoso deixou foi de ler o Código Tributário, né? A portaria, o ato normativo. Aí não é isso. A solução de consulta é para aquelas dúvidas que realmente o código, o ato normativo, né, não oferecer solução. Realmente aquela capaz de deixar confuso. Ele pode fazer a solução, a consulta para solucionar essa dúvida. Como é que é esse mecanismo? Será dirigido à autoridade responsável pela arrecadação do tributo, ou pelo gestor. Então, se for IPTU, vai ser lá para o cadastro imobiliário. Se for receita imobiliária, que a gente chama, né, de IPTU. Se for ISS, é a Diretoria de Receitas Diversas, ou fiscalização, como é popularmente chamada. Então, é dirigida a ela, e ela, então, vai dirimir aquela dúvida. Da decisão desse senhor secretário, desse senhor diretor, ela cabe recurso para a Junta de Recursos Fiscais. Sempre haverá, é o único caso que eu conheço na minha vida que tem um triplo recurso ex officio. Se o diretor decidir que não é devido o tributo naquela situação, ele tem que recorrer de ofício. Vai para o contencioso. Se o contencioso decidir que é devido, vai para a Junta de Recursos Fiscais.
E assim vai uns intermináveis recursos. Qual é o risco desta brincadeira? O risco dessa brincadeira, a consulta pode ser feita, inclusive, por órgão de classe. E o órgão de classe, se não tiver muito seguro, pode prestar um desserviço aos seus associados, porque ele gera a responsabilidade. Digamos, na situação XYZ é devido tributo, enquanto o procedimento de consulta estiver durando, ninguém vai ser autuado por aquilo. A partir de 15 dias depois da decisão, se decidir que é devido, ele já decide que é devido e lhe manda de presente um auto de infração. Ele espera os 15 dias e aí ele fala, bom, então o contador, o CRC ou o sindicato está dizendo que nessa situação aqui, seus associados não pagam tributo. Agora eu vou notificar o sindicato para que ele diga para os seus associados que é para poder pagar em 15 dias. Se ele não pagar em 15 dias, então ele vai sofrer um auto de infração generalizado. Então, a consulta é aquela coisa que você faz no último suspiro, aquele que não tem nenhuma outra alternativa, porque ela só pode complicar. Eu, direto ou indiretamente, participei de cerca de 12 consultas. Apenas uma resultou em melhoria em favor da classe. Em todos os casos que eu pude desestimular, eu desestimulei a consulta, porque nunca dá em nada. Então tá, se ela for formulada pelo conselho, por entidade de classe, ela compromete a todos os seus associados. Bom, agora vamos finalizar aqui com o Simples Nacional. Senhores, foi divulgado o edital número 3 da Secretaria de Finanças, excluindo 2.999 empresas do Simples Nacional no município de Goiânia. O Estado está preparando a exclusão de 12 mil pessoas, empresários do Simples Nacional. Qual é a situação que nós enfrentamos no município de Goiânia? Veja como é que as coisas parecem simples. Embora esse simples, de simples não tem nada, Simples só tem um nome, Os senhores que são da contabilidade aí, vocês sabem que de simples isso não tem nada. Então, saiu esse edital, excluindo 2.999 empresas. Marcos Vinícius, puxa, assim, estou falando isso só para poder ver a gravidade, a importância desse tema. Aqui, o próprio edital já traz aqui. Volte um pouquinho aí, Marcos Vinícius, por gentileza. Vocês vão ver aqui, contribuinte não identificado. Volte mais. Olha, imagina os senhores, como é que eu excluo um contribuinte que não está cadastrado no município? Então, Renan, você é capaz de imaginar uma situação dessa? Excluir um contribuinte que não tem cadastro no município. Sabe por que isso está acontecendo? Porque, assim, ao invés daquela regrinha básica, simples, olha, a prefeitura exclui os prestadores de serviço, o Estado exclui os contribuintes do ICMS, a União exclui as indústrias e assim por diante. Não. O município toma conhecimento de que a empresa, uma indústria, por exemplo, está instalada no município de Goiânia e não fez o cadastro no município de Goiânia, ela sugere, e a Receita Federal tem admitido, viu, Torna? Eu estou, num programa de televisão que a gente está fazendo aí, eu estou convidando a senhora presidente da ACIEG para a gente discutir esse assunto lá, porque acho que ela tem que fazer uma interferência junto à Receita Federal. Olha esse exemplo aqui. Que ela está excluindo a partir de quê? A partir do CNPJ. Esse material vai estar disponível para os senhores. Os senhores peguem esse CNPJ e jogam lá na Receita Federal, vocês vão ver, isso aqui é um comerciante ou um industrial, porque ele se instalou no município de Goiânia e não se cadastrou no município de Goiânia e o município está fazendo o pedido de exclusão dele. Esse empresário não vai saber nem por que ele foi excluído. Ele não vai ter a menor ideia por que ele foi excluído. Foi excluído do Simples. Ora, ele não foi, no município de Goiânia não é contribuinte. A Lei 123 diz que pode ser excluído aquele que, entre outras coisas, deixar de pagar imposto. Certo? Isso não seria causa de exclusão. Seria causa de exclusão ele deixar de pagar imposto lá no Estado, lá na União, mas não para o município de Goiânia, onde ele não deve imposto. Aqui ele deve, no máximo, a taxa de localização e funcionamento. Então, por isso, os sindicatos, as associações, têm que fazer mais gestão nesse sentido, e os senhores contadores têm que ficar muito atentos a isso. Então, como é que como é que ocorre isso? Vocês vão ver aqui, e como eu sou muito duro, às vezes, com a fiscalização, eu tenho que fazer também
dar os parabéns quando eles merecem. Mais de 8 mil empresas seriam excluídas no município de Goiânia por causa de erros simples, pagamento de taxinhas. Uma taxa de R$6 pode dar aso à exclusão de uma pessoa, de uma empresa, no município de Goiânia. E tem acontecido normalmente. Mas mais de 8 mil empresas seriam excluídas. E aí teve uma série de notificações e vieram acorrer o pedido do município, atender o pedido, e não serão excluídas. Mas ainda assim, 1.200 empresas não foram sequer incluídas, né? E 2.999, o edital foi publicado, o prazo já está correndo para a defesa do Simples, 2.999 empresas serão excluídas, né? Além o grande problema continua sendo os débitos. Em segundo lugar, os erros banais, gente, da contabilidade. Não é só da contabilidade, não. Falta de pagamento de taxazinha, endereço. Essas empresas que estão sendo notificadas, sabe por quê? Tem uma petição lá de alguém representando a empresa e a petição está no endereço, mas o endereço da empresa é outro. Então mostra o quê? Mostra que a empresa mudou e o senhor proprietário, o seu contador, o seu administrador não atendeu à exigência tributária municipal, que é da atualização do cadastro. Isso tem sido motivo de muita exclusão. Então, essas 2.999 empresas estão sendo excluídas. Eu vou deixar a relação no site do escritório, onde os senhores poderão consultá-la, se quiser, porque os seus endereços não foram encontrados. Porque se o endereço, daquela que o endereço foi encontrado, a notificação foi direto para ela. Isso evitou que mais de 8 mil empresas fossem excluídas. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, vamos falar agora sobre esse processo de defesa do Simples. Bem, o município de Goiânia tem uma situação um pouco anômala. Nós falamos aqui daquilo que é o normal. O normal eu tenho um contencioso de cada uma das secretarias, mas o diretor faz o papel também, em muitos casos, de julgador. Por exemplo, no Simples Nacional, quem julga a primeira instância é o diretor. A primeira instância do IPTU é o diretor do IPTU. Você tem um IPTU lançado contra você, o seu cliente, você não concorda, você faz o pedido para ele, e a decisão dele de atender ou não atender é a decisão de primeira instância da qual você deve recorrer. Daí, muita gente não conhecendo esse procedimento um tanto diferente, acaba perdendo o prazo. Muito bem, então aqui, a partir do momento que esse edital foi publicado, conta-se o prazo de 15 dias para o conhecimento, 30 dias é o prazo para sanar as pendências, e mais 15 dias é o prazo para ele fazer a defesa. Então, o edital foi publicado há mais ou menos 15 dias atrás, então está vencendo o prazo dos 15 dias, que é para o conhecimento. Agora nós começamos o prazo de 30 dias, que é para a regularização. É uma taxazinha, vamos lá e pagamos. É a atualização do endereço, vou lá e pago. É um outro problema qualquer, eu vou lá e resolvo. Vou na delegacia, estou sempre chamando de delegacia, né? Na diretoria de receitas diversas, digo, olha, já sanei a pendência, né? Senão, mesmo sanando a pendência, ela poderá ser excluída. Agora, o que é interessante nisso aqui? Bom, então eu não tenho que sanar nada e eu acho que isso não é motivo de exclusão. Então eu vou partir para aquela defesa. Aí eu tenho o prazo de 30 mais 15 dias. Bem, é uma empreitada muito arriscada, né? Eu não vou corrigir nenhum defeito, eu vou fazer a defesa. O risco é muito grande. Em todas essas etapas, nosso contratante deve ser informado para e passo de tudo isso que acontecer. Sob pena, vou repetir, responsabilidade civil, né, e criminal. Nós sabemos a consequência que é uma empresa deixar de pagar o tributo no Simples para pagar no regime comum aí. Quer seja municipal, quer seja nos tributos federais, né? Quer seja no lucro presumido ou lucro real, nós sabemos o grande salto que ela vai dar aí em termos de tributação. Muito bem, então, dentro desse prazo, ele vai fazer a defesa. Agora, como eu disse para os senhores, a exclusão já é uma determinação, já funciona como uma decisão do diretor das receitas diversas. Então, agora você não vai mais fazer o pedido para ele. Você só vai fazer o pedido para ele naquele caso que você corrigiu o erro. Era o pagamento de uma taxa, era uma DMS que não foi informada, era uma REST que não foi informada. Então, você vai corrigir, faz uma petiçãozinha para o seu diretor de receitas diversas e diz, olha, o problema foi corrigido. Se não for este o caso, o recurso não será dirigido para ele, o recurso será dirigido diretamente para a Junta de Recursos Fiscais, porque o senhor
diretor já tomou a decisão, e aí funciona como uma decisão de primeira instância. Então, a empresa já diz assim, e aí vem a outra dificuldade nossa, que os senhores irão contar comigo. Terminou o prazo dos 15 dias para o conhecimento, começa o prazo dos 30 dias. Mas, 1º de janeiro, todas essas empresas aqui que não justificaram e não corrigiram serão excluídas. Mas não venceu o prazo nem da defesa, e não venceu o prazo para a justificativa, para a correção dos erros, e nem iniciou o prazo para a defesa. Mas 1º de janeiro, todas elas estarão excluídas. Bom, e aí? A Inês é morta? Acabou-se a possibilidade, o problema? Não. Mesmo assim, você vai, corrige o problema e entra com a defesa ou entra com a justificativa. Se até 30 de janeiro a pendência não for sanada, aí você será excluído definitivamente. Então, veja, eu tenho uma meio exclusão aqui, não é exclusão completa. Por quê? Porque se ele comunicar a receita, aí não cabe mais a ele voltar atrás. Na verdade, não vai ser comunicado formalmente a receita para a exclusão. Vai ser comunicado que existe um processo de exclusão em andamento. O processo só vai se concretizar dia 30 de janeiro. Veja, por isso que deu esse choque aí. Ora, mas se o prazo nem venceu ainda, a prefeitura pode excluir? Bom, hipoteticamente não pode. Não é? Se eu tenho um prazo para poder fazer a defesa, e o prazo não foi encerrado ainda, não poderia. Mas o sistema funciona assim. 1º de janeiro, todas elas estarão excluídas no Simples. Mas você pode fazer aquela informação do DAS, lá para pagamento na Receita Federal, faz normalmente. E aí, para conferir, entre 1º de janeiro até 29 de janeiro, você, se tiver qualquer problema, se a sua empresa for excluída, faz a reinclusão dela no Simples. 1º de janeiro, o sistema vai estar aberto, eu faço o pedido de reinclusão no Simples Nacional. Fez a correção, informo a Receita Diversa e continuo acompanhando para ver se não houve um erro qualquer. Gente, uma vez informada a Receita dessa exclusão, é dificílimo. É muito difícil voltar atrás. Muito bem, até por causa do mecanismo, dificuldade, né? Os senhores imaginam, né? No município de Goiânia deve ter hoje, sei lá, 30 mil empresas no Simples, deve ser daí para mais. No país tem mais de 1 milhão de empresas no Simples Nacional. Né? E esse tanto de exclusão que tem, não haveria gente para poder analisar tudo isso aí com um certo tempo. Então, senhores, muita atenção com essa questão do Simples. Então, eu estou dizendo, só no município de Goiânia, não fosse a insistência da secretaria, mais de 8 mil empresas seriam excluídas, e não essas cerca de 3 mil empresas que estão sendo excluídas agora. 3 mil empresas do município de Goiânia, 12 mil empresas no estado de Goiás. O estado, vocês sabem, também terão em janeiro para poder fazer o pedido de reinclusão e as justificativas. Mas chegou 29 de janeiro, não fez a justificativa, está excluído, e aí a exclusão se dá com data a partir de 1º de janeiro. Temos mais alguma coisa, Marcos Vinícius? As causas mais comuns de exclusão, né? A principal é o pagamento, a falta de pagamento. Gente, e pasmem, muitos amigos contadores não sabem que nós podemos fazer o parcelamento das empresas que estão no Simples Nacional. Olha, nós temos recebido um grande número de consultas lá por conta disso. Pode fazer, e agora ainda tem um parcelamento especial, né, das empresas que estão no Simples Nacional. Então, o governo federal tem feito a sua parte. Ele tem tentado incentivar a empresa, tem tentado oportunizar de diversas maneiras. Agora, nós aqui, assessores, né, das empresas, nós temos que contribuir para isso. Então, 2 coisas têm aumentado muito no escritório. Pedido de empresários para processar contadores por erros, às vezes banais, erros grosseiros, e pedidos para que a gente interceda junto à Receita para fazer parcelamento de empresa, porque está no Simples Nacional e não pode fazer. Não existe isso. Pode fazer o parcelamento, tanto o parcelamento ordinário, como agora o parcelamento especial. Então, a primeira causa, não pagamento. A segunda, ausência de cadastro no município, mesmo da indústria e do comércio. Defeito e omissões na DMS e na REST. Endereço que alteração societária, alterou o quadro societário, não comunicou à prefeitura, alterou de endereço, não comunicou à prefeitura, alterou a atividade, não comunicou à prefeitura. Lembrem-se do cruzamento de informação, né? Município, União, município, Estado de Goiás. Então, as informações estão fluindo com muita facilidade. Senhores, da minha parte é só, quer dizer, nem podia ser mais, né? Nós extrapolamos bastante no tempo. Me coloco à disposição dos senhores e agradeço pela paciência, viu? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação,
por gentileza. Esse está funcionando, eu tenho prova disso. Pelo menos contigo estava, né? Continua. A pergunta é o seguinte: entrei no cliente hoje, dizendo que estava com problema na REST de agosto. Aliás, na DMS de agosto. Eu fui na DMS, consta que está entregue e que não há pendências. Aí é uma complicação, né? É comum? Tem acontecido muito. Eu dizer assim, nós temos que ter uma certa paciência com a prefeitura. Está modernizando muito o seu sistema, mas é um sistema gigantesco e ele tem apresentado muito defeito. Vamos dizer, você prestou a informação da REST, da DMS, durante todos os meses. Quando ele vai fazer um cruzamento de informação, às vezes ele rejeita uma DMS que já tinha sido, inclusive, processada. Então, tem acontecido num ou no outro caso. Aí você deve procurar o cidadão chamado de Miralho, que você deve conhecer muito bem, pedir para ele poder, junto à Condata, né, verificar o problema. Mas tem acontecido muito. Mesmo aquela que você prestou toda a informação, pode aparecer como pendência lá num determinado momento. Boa noite. Eu estou com uma empresa onde foi pedido no mês de julho a vistoria para o alvará de funcionamento da vigilância sanitária. Até hoje esse alvará não foi liberado por falta de fiscalização. E nessa semana incorreu a vistoria de uma fiscal e autuou o contribuinte lá pela falta de colocar o alvará na parede, cartaz de proibido fumar, uma oficina mecânica e qualquer outra coisa lá. Essas duas situações, do alvará de funcionamento, do alvará sanitário, ela pode multar por isso? Ela pode sim. Olha, eu vou dizer uma coisa, esse artigo que trata do alvará, ele é bem aberto. Ele diz assim, não ter o alvará, não exibir o alvará ou não estar fixado lá no local. Então, ele tem, mas está lá na gaveta dele, adianta? Não. Você imagina, eu chego no estabelecimento, eu tenho que saber se esse estabelecimento ele foi autorizado, o funcionamento dele, se era um estabelecimento regular ou não. Então, ele tem que existir e está pregado lá na parede. Vigilância sanitária, que me perdoem os senhores, mas esse troço não tem conserto, né? Isso, vigilância sanitária e vigilância edilícia em Goiânia é um problema grave. Mesmo a questão de ter feito um pedido de vistoria antes da autuação dela, já existiu um pedido de vistorias, não foram fazer essa vistoria para liberação do mesmo, entendeu? Então, dentro disso, o que você faz? Você pega o pedido, demonstra que está paralisado não por sua culpa, mas por incapacidade do município temporária de atender a sua solicitação, provavelmente a sua defesa vai ser bem sucedida. Mas olha só, a gente dá entrada no processo no município e a gente tem que estar lá acompanhando. Ele não manda notificar a gente e dar a resposta, não. E às vezes o processo fica parado há meses e meses, a gente falando, mas esse município é muito enrolado. Na verdade é que a forma de agir que é um pouco diferente. Então, se você demonstrar, e você demonstra pelo acompanhamento do sistema que não foi culpa sua, acho que você... Esse requerimento da vigilância sanitária se faz necessário retirar o alvará e levar a delegacia, a unidade. Muitas das vezes, esse mesmo colega pode ter incorrido neste fato. Está pregado lá, afixado, e para o requerimento faz a guia, pega o alvará e dirige a unidade para poder requerer. Se o protocolamento lá, ele tem que tirar, como ele pode multar, se é necessário ele retirar, para poder requerer? É uma incoerência da própria prefeitura. Mas a incoerência, infelizmente, existem, e aí nós temos que saber trabalhar com ela. A sugestão, neste caso, veja só, você precisa ir levar lá. Você deixa a cópia dele lá, e se você fizer essa argumentação com o auditor, com o fiscal, né? Nesse caso é o fiscal, não chama auditor, ele vai, em regra, relevar. Agora,
A questão é que quase sempre as pessoas não são informadas. As pessoas que atenderam lá, o fiscal, eles não estão informados disso. Bem, doutor Jair, o senhor não acha que existe uma desigualdade entre a execução do contabilista e o fisco? Você há de ver que é perverso, porque esse 2.900 pode ser um acontecimento em 2007 e está causando isso agora. Então, o contabilista na época tinha que traduzir, fazer, executar, interpretar tudo, enquanto que o fisco tem 5 anos para decidir, certo? E como que fica a situação? Vamos supor, seria uma cascata, um acontecimento acontecido em 2007 e está refletindo esses 5 anos para tirar essa pessoa do Simples Nacional. Não é injusto, não? Eu diria que é até muito violento, né? Em muitos casos é uma violência muito grande. Agora, senhores, eu vou convidar o doutor Ronan e o pessoal do sindicato a fazer um trabalho junto a essas instituições. O prefeito de Goiânia tem tanta boa vontade com as empresas do Simples, que criou, inclusive, um comitê aí para a proteção dessas empresas. Agora, nós não podemos ser inocentes. Nenhum dos secretários de Finanças gosta de empresa do Simples. Não é de Goiânia, não estou falando do nosso secretário aqui, do Brasil. Todos os secretários de Finanças dos municípios entenderam que o Simples foi uma violência contra o município, porque teve uma redução sensível do ISS. Não é? Empresas que pagariam 5 estão pagando 2, 2,5, né? 2,5, 3, 3,5. E não tem muito boa vontade com isso. Agora, o subalterno sempre tem que se submeter às decisões do chefe. O que aconteceu? Tem um comitê criado por isso, mas não tem ninguém fazendo o elo de ligação, né? Elo de ligação é legal essa, né? Pleonasmo vicioso, né? Mas não tem ninguém fazendo o elo disso para poder fazer gestões junto, tanto a Receita Federal quanto o seu secretário de Finanças e o seu secretário. O senhor não pode excluir empresa desse jeito. Realmente não houve essa ligação com o sindicato, com o conselho, com a prefeitura, porque também não houve nenhum ato, certo, de agressão, certo, como que pode ser, não sei se vai haver agora. Inclusive, em junho, o Estado queria excluir todas as empresas nacional, porque não tinha a contabilidade ou não tinha o caixa. Inclusive, a prefeitura pode também fazer isso. E nós gestionamos junto a ele, que seria um massacre total, e conseguimos que isso fosse aplicado a partir de agora. Eu acho o seguinte, eu não sou advogado, mas eu acho que a partir do princípio... Parabéns por isso, viu? O senhor não é advogado, parabéns por isso. A prefeitura não agiu durante um ano, não se manifestou durante um ano, por que vai retroagir 5 anos atrás, agredindo, certo? Não sei qual vai ser, a gente vai analisar qualquer essas empresas aí e vamos manifestar, porque deveria ter agido antes. Eu acho que a prefeitura, a partir do momento que o contribuinte infringiu, faça imediatamente, que ele pode ter condição de resolver o problema, não deixar 5 anos para ter esses 2.999, que provável vai ser uma falência total. Agora sim, gente, vamos dar mão à palmatória também, né? Os erros de lá de cá também são muito grandes. Veja, quando nós estamos falando de prefeitura, nós estamos falando do universo de quantas mil empresas, né? O sistema, ele não é individualizado, o sistema, ele é parametrizado para fiscalizar uma determinada situação. Então, o que nós podemos fazer? Isso nós estamos fazendo aqui, reunir, debater, certo? Apresentar sugestões, né? Veja, do lado da prefeitura, você tem, no seu chefe maior, uma boa vontade enorme com as empresas. Agora, você tem os atos materiais que precisam ser observados. E aí, a defesa que eu faço é nesse sentido. Mais de 8.000 empresas seriam excluídas, não fosse as gestões. E aí, eu não gosto muito de secretário de Finanças, né? Aliás, quem gosta, né, de auditor e de secretário de Finanças, né? Mas eu tenho que fazer essa defesa desse grupo. Eles gestionaram muito para que não fosse excluído. Agora, a violência é essa. Às vezes, o DMS que você fez pode dar motivo à exclusão porque o sistema rejeitou. Aí, sim, é violento, né? Boa noite. Aproveitando uma pergunta anterior, que, como todos nós sabemos, o empreendedorismo no nosso país ainda
é muito emperrado devido à legislação e à complexidade que o próprio empresário enfrenta no dia a dia. O que acontece? Uma empresa hoje, para tornar-se plenamente aberta, digamos assim, gasta em média de 3 a 6 meses, dependendo da quantidade de alvarás e o serviço ou o comércio que ela preste ou que ela venha fazer. A pergunta é, sabendo que a necessidade que o empresário tem, principalmente pelo capital investido em maquinário, muitas das vezes um aluguel exorbitante e tudo mais, posso eu deixar que esse empresário funcione? É lógico, conhecendo todas as normas que... Vamos pegar o exemplo do alvará sanitário. Uma vez atendido toda a legislação para aquela atividade, posso eu deixá-lo funcionando enquanto esse alvará ainda não foi emitido, ou seja, ele foi solicitado, eu sei que ele atende a todas as normas vigentes, mas ele de fato ainda não tem? Eu acho que nós caminhamos, inclusive, para isso, certo? O poder público vai ter que oferecer uma solução mais ágil. Vou te dar um exemplo pior. Você quer demolir uma casa. Olha, eu não conheço alguém que, querendo demolir uma casa, 6 meses antes, vai na prefeitura para pedir um alvará de demolição. Eu não conheço alguém que, querendo construir uma casa, 2 anos antes, vai aprovar um projeto para a edificação de uma casa. E você dá entrada num projeto, num pedido de demolição, ele demora 3 meses para poder sair. Então, nós caminhamos cada vez mais para as licenças temporárias ou precárias. Acho que essa vai ser uma solução para esses casos. Como a demanda é muito grande, as prefeituras não conseguem dar resposta num prazo muito curto. Então, qual é a solução? A solução é uma autorização provisória, precária, para dar tempo do processo seguir o seu trâmite normal. Eu acho que temos avançado nesse aspecto. Agora, enquanto contribuinte, enquanto instituição, nós precisamos de oferecer essa... E eu vou dar a voz já ao colega aqui atrás, que eu escutei, de fato eu tinha pensado, e o duplo pagamento das taxas e tudo mais, e o custo disso. Aí a pergunta seria, aproveitando que hoje a palestra é sobre a impugnação, digamos assim, existe de fato alguma impugnação, alguma coisa que me dê embasamento legal ao qual eu esteja de fato legal ante esse fato? Existe sim. Toda vez que você sofrer uma injustiça, o Código prevê a possibilidade de você reclamar e contra. Se você tiver pago, você pedir a restituição, a compensação, Existe. Agora, é preciso ver se há realmente essa duplicidade dessa cobrança ou não, Doutor Jair, eu não sei se seria direcionado exatamente para o senhor ou para o doutor Reinaldo, que é o procurador do município. Eu vejo alguma coisa um pouco assim, sem entender, da parte da prefeitura, quando o empresário loca-se o imóvel já antigo ali existente, e o contador tem-se a dificuldade em regularizar a situação por falta de projeto, pela omissão da prefeitura em tempo fiscalizar aquela obra. Loca-se, paga-se o aluguel, vai-se requerer o alvará localização, não tem projeto, não libera e não tem embargo. Deixa de liberar porque não tem o projeto. Ou, às vezes, até obriga o contador ou o empresário a fazer-se uma declaração dizendo que não tem conhecimento daquele projeto, sendo que é uma omissão da prefeitura em previamente ter fiscalizado aquela obra. O senhor não acha isso que isso pode ser, inclusive, também ato de exclusão da prefeitura, dessas empresas que não têm alvará, e este é um dos motivos que deixam de requerer essa documentação, senhor? Mas eu acho que nesse caso a prefeitura criou uma solução até simples. Veja, você pega uma declaração do dono da obra dizendo que não tem projeto aprovado ali. E a secretaria tem admitido essa simples declaração. Então, acho que nesse caso, houve, por assim dizer, até uma facilitação do município de Goiânia nesse sentido. Nós sabemos que grande parte das edificações não tem projeto. Não teve um projeto regularmente aprovado, foi construído aí da noite para o dia e assim por diante. Sabendo disso, a prefeitura criou um mecanismo bem simples. O proprietário declara, olha, não existe uma regularização, essa edificação não foi regularizada. E a prefeitura tem admitido como forma de dar celeridade, dar sequência nisso. Então, o seu cadastro de atividade econômica, a sua licença, não vai ser obstada por conta disso, não. Acho que agora o sistema está um pouquinho mais dinâmico.
A minha pergunta é o seguinte, vou voltar no alvará. Preciso ter o alvará da empresa. Para isso, requerir na vigilância. E a vigilância não faz lá. Como eles podem chegar lá e querer autuar por falta de alvará, sendo que eu não tenho alvará por falta do alvará da sanitária? Então, parece que era brincadeira do cachorro correndo atrás do rabo, né? Mas existe isso mesmo, infelizmente existe. Agora, senhores, nós temos que pensar o seguinte, o processo está em contínuo aperfeiçoamento, né? Nós estamos passando por uma etapa em que, com a ajuda nossa, quando estou dizendo nós, até eu quero corrigir, alguém diz assim, o pessoal da prefeitura vem para poder falar, eu não pertenço à prefeitura não, tá? Eu quero só... Então, estou sempre dizendo nós, é porque, como eu atuei algum tempo na área, a gente conhece um pouquinho mais por dentro, como é que funciona, e não só do lado da advocacia, que a gente está sempre defendendo o contribuinte, mas do lado da prefeitura também, a gente conhece um pouquinho. Então, estou falando nós, né? Embora eu não esteja nos quadros da prefeitura, a prefeitura hoje só quer esses homens competentes, né? Eu não quero mais saber desse povo, não. Mas existe sim essa incoerência, nós estamos tentando, né? Eu estou dizendo nós, enquanto cidadãos, levando sugestões para a prefeitura para poder aperfeiçoar. Mas é assim, juridicamente diz, nenhuma empresa pode iniciar a atividade no município de Goiânia sem ter o alvará de licença para funcionamento. Para o alvará de licença para funcionamento, você tem que passar por tudo isso aí. Então, tecnicamente, juridicamente, esta empresa não poderia ter iniciado a atividade. Ora, cairia naquilo que eu falei para os senhores agora. Não é? Quanto tempo eu demoro para tirar um alvará de vigilância sanitária? Quanto tempo eu demoro para tirar a licença da AMA? Eu já demorei 4 anos para tirar a licença de uma concessionária de veículos aqui na AMA. Mas, juridicamente, era assim, o sistema foi pensado assim, olha, antes dele iniciar, ele tem que ter autorização. E a autorização X depende da Y, que depende da outra, que depende da outra. Nós precisamos dinamizar, né? E os órgãos da prefeitura, eles têm o prazo determinado para fornecer esses alvarás? Infelizmente não tem, né? Isso é pior do que processo judicial, né? Nós, advogados, temos prazo para tudo, mas o juiz, o processo pode ficar lá 3 anos esperando para ele proferir a decisão lá, que não tem prazo para isso. Agora, o que é que nós podemos fazer? É isso, gente. Caminhar junto aos órgãos competentes, às autoridades competentes, oferecer sugestões e, olha, vamos criar aqui um alvará temporário, vamos criar aqui uma autorização precária, não é? E essa autorização vai perdurar enquanto o município não conseguir dar a resposta. O risco que todo mundo tem medo é disso, né? Você cria uma empresa que não reúne as condições para funcionar, dá a ela um alvará precário e ela continua funcionando sem poder estar funcionando devidamente. É uma equação que nós não conseguimos equilibrar ainda. Estou dizendo, novamente, nós enquanto sociedade, né? Senhores, agradeço muito aí pela atenção de vocês, muito obrigado e estou aceitando a cerveja aí de despedida, viu? Abraço aos senhores, muito obrigado. Colegas, então, a diretoria do sindicato agradece a presença de todos os senhores, o apoio, o aceite ao nosso convite. Muito obrigado. Eu queria só lembrar que essas empresas que serão excluídas, a relação delas está no site do escritório, o endereço está aí com os senhores, nesse bloquinho de anotação, tá bom? Se alguém quiser consultar se a empresa dele está lá ou não, porque consultar o diário oficial do município é meio complicado.